que acho que é meio que o limite dessa coisa do enciclopedismo, né? Sim. Assim, sabe que é esse projeto tipo Revolução Francesa, vamos categorizar o conhecimento nessa ideia de enciclopédia. E aí vem a ideia de disciplinas. A gente tá esgotando isso, talvez já tenhamos esgotado. E aí agora a gente tem justamente a potência que tá nas fronteiras. E aí eu acho que o Maker, a potência do Maker vem muito daí, que é a potência do limite das disciplinas. E aí isso me acalmou um pouco com a questão da interdisciplinaridade. Tipo, então talvez eu não precise ficar tentando me explicar pra mim mesmo, porque tem lugares que dão conta dessa interdisciplinaridade, como o próprio fazer Maker, como a Priscila falou. Então o Maker, ele surge nessa necessidade, neste olhar e nessa curiosidade, que acaba formando aí a trajetória profissional que nós temos. Porque o ser Maker, ele é inerente a todo ser que é curioso, né? Que quer buscar, compreender, olhar. Então, uma das coisas que eu aprendi com a educação é que você é curioso. Então, nessa trajetória profissional, a curiosidade me levou ao Maker, que me levou a outras metodologias que apoiam hoje o fazer e a prática dentro de sala de aula. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast Formação para Educadores. É um prazer ter você aqui conosco. Antes de começarmos, não esqueça de seguir a plataforma de conteúdo da Casa Firjan, o Instagram da Casa Firjan, @CasaFirjan, e também deixar o seu like aí embaixo, que é muito importante pra gente. Não estou pedindo nada, hein? Só deixar um like, tá bom? Hoje nós vamos discutir um tema muito importante para a educação, que é a criatividade e colaboração na aprendizagem Maker. Eu sou o Giovanni Baroni, uso óculos preto, cabelo preto, sou homem branco, estou usando aqui um colete creme com preto, uma camisa crua, e é um prazer ter vocês aqui. Eu vou passar agora a bola para minha companheira Mari, que é a nossa host convidada, para fazer sua autodescrição. Olá, pessoal, eu sou Mariana Lins, eu sou analista de inovação educacional aqui da casa. Eu estou vestindo uma blusa preta e um kimonozinho branco com azul. Eu sou uma mulher branca, uso óculos, tenho um sorriso largão e tenho os cabelos cacheadinhos. Nós estamos aqui hoje com dois convidados super especiais, a Priscila Bento e o Eduardo Padilha, e eu gostaria que vocês se apresentassem. Olá, meu nome é Priscila, eu sou uma mulher branca de 1,65 m, cabelos curtos e lisos. Estou com uma blusa curta, de manga curta, bege, e uma calça pantalona longa. Sou professora de humanas, com todas as suas tecnologias, e é um prazer estar aqui nessa mesa com pessoas incríveis e apaixonantes. Olá, eu sou Eduardo Padilha, tenho a pele branca, o cabelo encaracolado, uso uma camisa preta, uma calça verde, uso óculos pretos e estou usando anéis. E eu sou cientista, artista e pesquisador, pelo menos é assim que eu costumo me apresentar, entre outras coisas. A ideia aqui é a gente contar um pouquinho dessa trajetória de vocês. Vocês já se apresentaram, mas a gente quer entender, né, de onde vieram essa menina e esse menino Maker, né? Qual é a origem, quais foram os desafios enfrentados? Olha, Giovanni, eu acho que pra mim, primeiro que vem quase que uma questão existencial, porque eu acho que eu nunca me auto-intitulei Maker, o que é muito curioso e parece um tanto quanto irônico no começo dessa nossa conversa, mas acho que vai fazer sentido. Mas o meu caminho, eu acho que ele começou muito pela ciência, né? Eu descobri o movimento Maker, mas ele foi mais uma consequência do que uma busca inicial. E eu digo que eu era uma criança um tanto quanto estranha, porque eu comecei a trabalhar num laboratório quando eu tinha 13 anos de idade, porque meu sonho era ser cientista. E eu tinha uma visão muito bem do livro de ciências, né? O que é um cientista, bem aquela imagem que a gente cria quando a gente tá distante desse universo, aquelas imagens quase caricatas que a gente vê nos livros. E dentro disso, eu era praticamente um rato de laboratório, eu passava muito tempo no laboratório.
E foi por causa disso que, eu posso depois também falar mais, eu descobri o movimento maker. Porque foi o movimento maker que me mostrou que eu poderia, na verdade, fazer o meu próprio laboratório. Bom demais, bom demais. A minha trajetória, ela também começa um pouco próxima ao Eduardo, porque eu também não me intitulo uma professora maker. Eu falo que eu sou uma aprendente muito curiosa. Eu escutei esse termo aprendente no início desse ano e talvez tenha sido uma das definições mais exatas para a minha trajetória como pessoa, né? Eu acho que eu sou uma aprendente e uma curiosa. Então, eu não sou da educação, estava conversando com o Eduardo, não é a minha primeira formação, mas com o tempo fui para a área de humanas e ao conhecer a robótica, né, que foi minha primeira inserção nesse mundo de educação tecnológica, eu fui descobrindo todas as outras ferramentas e metodologias que servem, ora como apoio, ora como meta. Então, o maker, ele surge nessa necessidade, neste olhar e nessa curiosidade que acaba formando aí a trajetória profissional que nós temos. Porque o ser maker, ele é inerente a todo ser que é curioso, né? Que quer buscar, compreender, olhar. Então, uma das coisas que eu aprendi com a educação é que você é curioso. Então, nessa trajetória profissional, a curiosidade me levou ao maker, que me levou a outras metodologias que apoiam hoje o fazer e a prática dentro de sala de aula. Eu queria aproveitar isso que vocês falaram, né, sobre essa questão de não se identificar como maker e perguntar o que é ser maker, então, né? Por que essa dificuldade em se intitular dessa forma, enfim, o que passa por isso também? Eu acho que a dificuldade é que quando você pensa no método, na metodologia e vê a nossa aplicação, você vê que você segue as premissas, algumas ideias, mas ao longo do seu fazer você vai brincando, vai aprendendo, vai experimentando um monte de outras tendências. Então eu falo que dentro do meu repositório, o ser maker, o fazer maker, ele tá no meu cotidiano, mas quando eu tenho que abrir aquela gavetinha do maker e você tem pessoas brilhantes que são educadores maker, que você se espelha, se você é apaixonada pelo trabalho. Então eu acho que até chegar a esse ponto eu ainda tenho muitos degraus a subir, mas eu digo que é uma das ferramentas mais incríveis e que a gente vê um impacto muito grande na sala de aula. Então, dentro do meu dia a dia, é aquele local do saber que a gente sempre vai beber alguma coisa, vai testar alguma coisa. Então, eu acho que a dificuldade de se intitular maker é porque você está ali num grande repositório de possibilidades e o fazer, ele tem que ter aí os detalhes, os métodos. Então, o maker é mais um canal para você se aproximar dessa comunidade. Será o maker pegar igual o movimento punk, né? Pegar 3 acordes e fazer uma música, Eduardo? Não sei. Será que o maker é isso? Mas Priscila, eu me identifico muito com isso, com essa, pra mim parece muito empírico, né? Isso que você fala. Essa aprendizagem da experimentação, essa tentativa e erro. Eu acho que pra mim, curiosamente, talvez ironicamente, eu descobri o movimento maker dentro da coisa da fabricação digital, dentro desses espaços que a gente chama de makerspaces, esses espaços dedicados. Inicialmente eu vinculava muito com designers ou pessoas que vêm desse ofício da fabricação digital, da prototipagem, da modelagem. Aí eu pensava, mas eu não domino essas ferramentas, eu não sei prototipar, eu nem domino o hardware nem o software. Não posso me intitular isso, né? Então eu tinha essa restrição. Acho que até eu fazer a conexão de que, assim como na ciência, se você pensa, para mim, se você quiser expandir o conceito de ciência, todo mundo que é curioso é cientista por natureza e todo mundo que exercita a criatividade é artista de qualquer forma e não necessariamente que você precisa de no sentido de se dizer um profissional, né, claro que você pode ter esse caminho. Então, se a gente expandir, acho que um pouco do que você traz, eu acho que em última análise poderíamos dizer que sim, todos somos, né? Mas conceitualmente era curioso essa dificuldade para mim. Mas porque eu vinculei muito com esse ambiente do design, da prototipagem, da modelagem, que foi por onde eu descobri.
E aí eu falava, não tenho essas habilidades, não venho deste universo, não sou designer, não sou maker, portanto. Mas aí os projetos que vocês criaram, que tem a ver com maker, né, dão conta dessa problemática que vocês estão trazendo, do não ser maker. Por que vocês resolveram criar, então, projetos makers? Né? É uma boa... Fiquei curioso agora. Né? Por que será, né? Começou pela negativa e depois vocês afirmaram. Por que vocês afirmaram? Mas é uma ótima pergunta, você devolveu isso pra gente. Meu Deus. Acho que como eu falei, pra mim veio muito desse lugar da ciência. E aí, acho que contando meio que um pouco dessa trajetória, foi quando eu vi, isso foi em 2015, então quase 10 anos atrás, que ia haver um curso, isso em São Paulo, que eu sou de São Paulo, que se chamava Biohack Academy. Que era uma iniciativa, ainda existe, inclusive, de uma organização da Holanda, que é um instituto para arte e ciência, então eles são super interdisciplinares, e eles criaram um curso para ensinar as pessoas a fazerem o seu próprio laboratório. Então a ideia desse curso era, em 10 semanas, você vai construir 10 equipamentos de laboratório. Cada semana tinha um equipamento para ser construído. Desde um microscópio até uma incubadora que a gente usa para cultivar bactérias, até um espectrofotômetro que você usa para fazer análise de água ou de diferentes materiais. E que, inclusive, costumam ser equipamentos super caros e super inacessíveis. Seja na pesquisa ou seja no ensino. E quando eu vi isso, eu falei, nossa, eu preciso fazer esse curso, porque eu adoro laboratório, como que é isso, aonde é isso? E aí calhou que eu descobri que isso era dentro de um Fab Lab, dentro de um desses espaços. E que isso tudo ia ser feito com essas ferramentas, com uma cortadora laser, com uma impressora 3D, ia ter Arduino. E eu não sabia nenhum desses conceitos, eu não sabia o que isso queria dizer. Então eu cheguei através desse lugar. Eu falei, nossa, eu quero construir esses equipamentos de laboratório. Como assim? Dá para fazer? E eu já interagia com esses equipamentos. E eu já tinha essa noção de que eles são muito caros e que eles são muito inacessíveis. E aí foi o estopim, foi o que me abriu a visão de, nossa, é possível fazer, inclusive, coisas complexas. E aí, quando eu vi, eu tava lá fazendo e subindo arquivos na laser e colocando coisas para serem impressas. Então, como acho que a Priscila fala, foi acontecendo antes de eu fazer uma super reflexão, talvez mais teórica. E aí, a partir daí, depois comecei a fazer outros projetos. Mas acho que esse foi um momento pivotal, no sentido de que literalmente me abriu o olhar para essas possibilidades. Mas eu simplesmente cheguei, movido por essa curiosidade, até entender que existem formas de instrumentalizar isso que eu nem imaginava. Muito bom. E nesse mesmo contexto e pegada, você tem uma sala de aula, uma equipe de robótica que está querendo prototipar alguma coisa, um conceito dentro da área de história que você quer tornar mais palpável para o aluno. E aí você começa a buscar os caminhos de fazer aquilo. E aí dentro do maker, com pouco recurso às vezes, ou faltando algum componente eletrônico que de repente desmontando você vai conseguir, aí o maker ele surge como aquela resposta tão aguardada depois de muito tempo de busca, né, para prototipagem, para tornar concreto uma ideia incrível, um olhar incrível que aquele estudante teve, ou que aquele conceito pode gerar dentro da disciplina. E aí você vai se instrumentalizando. Eu acho que como todo conceito que de repente vem de fora para a gente começa no teste, na aplicação prática, de forma inversa, até entender que existem várias possibilidades. E fazendo muito networking com professores que estão assim já nesse movimento, já nesse olhar de prototipagem. O meu surge na necessidade de prototipar as ideias. Muito bom. Né, da inovação. Seria legal falar um pouco também dessa questão interdisciplinar que passou por vocês dois, né? A Priscila da História, eu também sou da Geografia, também fui ali trabalhar um pouco com aprendizagem maker, você lá nas ciências, nas artes. Vocês podiam falar um pouco disso também pra gente. Hoje eu penso, né, que muito o maker ele te abre isso, né, assim como o Steam e outras, porque ele por si só já é interdisciplinar. Nós estávamos falando da nanotecnologia, de outras formas de testes, experimentos,
Não dá para você ficar isolado na sua área. Então, quando a gente trabalha com metodologia de projetos, um repositório de ferramentas necessárias é o Maker. Porque ali você trabalha a manipulação e o olhar para vários outros saberes. Então, a interdisciplinaridade, ela está andando no mesmo caminho. Às vezes a gente diz que é tão difícil fazer o Maker, talvez porque a gente não consiga ainda o olhar interdisciplinar, que é muito batido, que é muito falado, mas que dá um trabalho a gente conectar tudo ali dentro. Interdisciplinaridade e Maker estão ali juntinho. Ainda mais com a galera das ciências. Exatamente. Esse ponto, Mari, acho que da interdisciplinaridade, ele é muito caro para mim, porque era até uma questão existencial. Talvez ainda seja, acho que foi por muito tempo, porque... e estávamos falando sobre isso, né, Priscila? Eu fiz coisas muito díspares entre si, assim, até agora, se você parar para pensar. Então, era muito difícil imaginar, até como ainda como contar essa trajetória. Porque, por exemplo, eu fiz um técnico em música e aí eu sou formado em farmácia. Viu, ó, eu falei do movimento punk, não à toa, nem sabia disso, nem sabia. Eu fiz um técnico em música, eu quase considerei fazer uma graduação em música, mas eu fiz farmácia na graduação. Agora eu acabei de fazer uma exposição como artista contemporâneo, e aí, então são coisas muito díspares, e era muito difícil entender, né? Mas o que eu tô fazendo? O que tá acontecendo? Acho que por isso que esse lugar do Maker, como a Priscila fala, é muito confortável. Até que eventualmente eu fui descobrindo referências que eu acho que deram uma acalmada. Então, por exemplo, quando eu descobri a Nettie Oxman, que eu adoro, que é designer e arquiteta, mas que escreveu um artigo em que ela pega a metáfora da bioquímica, que é o ciclo de Krebs, que todo mundo que estuda bioquímica morre de medo do ciclo de Krebs. E aí ela usa isso como metáfora para falar da criatividade, e aí ela cria um ciclo que ela chama de ciclo de Krebs da criatividade, em que ela propõe que a ciência, a arte, design e engenharia estão todas conectadas e que a inovação vai acontecer no limite das disciplinas, porque a gente está agora desgastando, a gente está no limite do que cada disciplina isolada consegue oferecer, segundo ela, para a humanidade. Que acho que é meio que o limite dessa coisa do enciclopedismo, né? Esse projeto tipo Revolução Francesa, vamos categorizar o conhecimento nessa ideia de enciclopédia, e aí vem a ideia de disciplinas. A gente está esgotando isso, talvez já tenhamos esgotado. E aí agora a gente tem justamente a potência que está nas fronteiras. E aí eu acho que a potência do Maker vem muito daí, que é a potência do limite das disciplinas. E aí isso me acalmou um pouco com a questão da interdisciplinaridade. Tipo, então talvez eu não precise ficar tentando me explicar para mim mesmo, porque tem lugares que dão conta dessa interdisciplinaridade, como o próprio fazer Maker, como a Priscila falou. Você consegue, acho que, linkar quase qualquer coisa dentro de um projeto Maker. Do software ao hardware, da história, à engenharia, ao design, à filosofia. E aí isso realmente, acho que, pessoalmente falando, foi tranquilizador, assim. Então eu gosto que o Maker, ele pra mim, endereça um pouco essa inquietude de estar na fronteira de vários domínios do conhecimento. E ainda entrou um pouco a educação, né? Que você foi para esse lugar de pesquisar, né? Que foi bem de também ensinar, de certa forma, passar um pouco do que você viveu para outras pessoas, né? Exatamente. E que a minha experiência com a educação, ela veio muito desses lugares, desses espaços não convencionais da aprendizagem, né? Eu tive a experiência de participar de feiras de ciências, depois começar a trabalhar com alunos que queriam participar de feiras de ciências, de dar palestra em escolas. A minha mãe foi professora a vida inteira nas escolas estaduais em São Paulo. E em um certo momento ela começou a me chamar para falar para os alunos dela. Eu falava, nossa, mas o que eu vou falar para os seus alunos? Ela falava, nossa, tem muita coisa que dá para você falar para eles. Então eu acho que, curiosamente, também chegou nesse lugar mais de um compartilhamento, como a Priscila fala, do que de sentir que existia algo que eu soubesse e eles não. Acho que nunca partiu desse lugar, mas aí também passou a tangenciar um pouco a questão da educação. Eu queria trazer o nosso autor Mitchell Resnick, que ele tem um livro chamado Jardim da Infância para a Vida Toda, onde ele fala que o jardim de infância é a maior revolução do século XX. Por quê? Porque ele trouxe
a horizontalidade para a sala de aula. A criança ela fica na mesma altura dos brinquedos, dos objetos pedagógicos, né, dos brinquedos pedagógicos. Então, ele diz que a ideia de trabalhar em pares, trabalhar colaborativamente, trabalhar de forma criativa, o Resnick fala que as grandes empresas do mundo, né, utilizam disso. E aí a minha questão é, a gente está se utilizando, né, dessa ferramenta, dessa tecnologia do jardim de infância na educação maker, né? Como vocês desenham esse quadro da educação atual? Você tocou num ponto muito incrível e que hoje, assim, eu comecei a minha carreira no ensino médio e eu falo que a cada ano que passa eu vou descendo mais uma série e com certeza ali no jardim de infância, ali na educação infantil, é o nosso laboratório. Porque quando você consegue compreender as formas de abstrair de uma criança tão pequena, que está no auge da sua criatividade, no auge da sua curiosidade, você consegue projetar o que vai ser aquele estudante, ou as possibilidades daquele estudante ao final do ensino médio, de um ciclo, né, específico. Então, a ludicidade, ela não pode sair nunca. O aprender brincando, brincar aprendendo é o objetivo. E o Maker, ele te possibilita, através de experimentos que fazem parte do repertório da imaginação de um aluno do Fundamental 2, do ensino médio, esse retorno, aquela curiosidade inicial que ao longo do tempo acaba saindo, né? Perdendo um pouco, porque ele vai esquecendo qual é a função dele de estar aprendendo, o que é divertido, o que é prático, acaba sendo uma sequência. Sim. Que é importante também. Mas o retorno ao jardim de infância, até nós como professor também, ou como na tentativa de ser um professor, é importante, porque a gente não esquece aquela razão de ser do conhecimento, que é descobrir, que é estar ali imaginando possibilidades. Então, eu acho que a sala de aula, por mais que a gente tenha critérios a seguir, avaliações a seguir, ela tem que ser esse espaço, né, de manter o seu engajamento. A gente fala muito a palavra engajamento, né? Mas eu falo que é paixão. A gente tem que estar ali apaixonado por o que a gente está fazendo. O olho tem que brilhar. Minha aula de história tem que fazer o meu olhar e o olhar do aluno brilhar. A sala maker, não quero fazer maker, dá trabalho, né? Corta. Não, a gente tem que lembrar dessa paixão que você vê um aluno chegando, o primeiro dia de arrumar a mochila, né? Esses cortes. Então, a sala de aula ela tem que ser esse local apaixonante. E a gente volta aí nesse jardim que eu achei uma sacada brilhante, né? Pra gente pensar o modelo de sala de aula. Vou chamar de paradigma, não sei se a gente pode chamar de paradigma do Jardim da Infância, achei genial também. Acho que me vem, Priscila, também uma questão que eu tenho lido algumas coisas de semiótica também, nada? Sim. Não, claro que tem. Claro que tem. Pois é, qualquer coisa corta. Tem um semioticista que é o Bistrina, que é meio obscuro, assim, mas eu descobri que ele tem muita coisa de linguística, estudos da linguagem, e aí ele fala muito do que é o limite de uma cultura, né, de um povo, nesse nível mais amplo. E aí ele, curiosamente, ele propõe alguns pilares e um deles é o lúdico. Então, ao invés de ir para um lugar do teórico, do altamente especializado, como alguém que vai ampliar os limites da cultura, ele volta para o sonho. Um dos pontos que ele fala é o sonho, o outro é o lúdico, que é o brincar e é o sonhar, entre outras coisas, que, na verdade, contribuem para realmente expandir. E se aquilo for incorporado na cultura, aquilo vai ampliar a cultura. Então, eu acho muito legal, Giovanni, quando você pergunta, né? O que é esse panorama? Será que a gente está seguindo ou a gente está se distanciando do Jardim da Infância? Eu acho que é muito interessante pensar que, na verdade, o paradigma do Jardim da Infância é o que talvez mais pudesse contribuir para expandir e trazer soluções realmente criativas, até para a crise cultural, até para esses esgotamentos que a gente tem em todos os níveis. E me vem uma outra questão também, que tenho amigos que agora na carreira acadêmica se tornaram professores universitários, e aí eles se debatem com essa questão de quanto mais especializados e mais alto nessa hierarquia do que muitos consideram o ápice da educação, eles se sentem mais distante do que é ser um educador. É isso.
ironicamente, quem mais teoriza sobre a educação, algum amigo estava me falando sobre isso, ele sente que é quem mais está distante de aplicar aquilo, porque o modelo né, da educação superior é muito distante do paradigma do jardim da infância. Aliás, nem parece que se está falando da mesma coisa, né, de educação. Perfeito. Então eu acho muito curioso e é um tanto quanto irônico. Quem mais se dedica e se especializa para chegar nesse nível e entrar nesse universo, né, na educação superior, se deparar com essa frustração de sentir que está muito distante do que entendia que era educação. Então, ironicamente, acho que a gente tem um panorama com muitas facetas, né? A gente tem, em vários níveis, um distanciamento do jardim da infância. Talvez a gente precise resgatar um pouco isso, né? De alguma maneira. E aí a minha provocação é, será que é a dos educadores? Será que é da comunidade escolar? E aí quem é prejudicado é aquela nossa razão, que é o aluno. Porque o panorama da educação brasileiro, ele é tenso. Porque eles respondem às demandas. A gente vai até, né? Não tem uma sala maker, então dá a sala maker. Mas será que a gente precisa, né? Sim. Então, assim, o panorama eu acho que é sempre positivo, porque é o que eu falo, nós temos que ser apaixonados pelo que nós fazemos, mesmo tendo que acordar 5, 4, 3 da manhã, não importa, a gente está ali cheio de métodos, estudo. O professor estuda muito, o professor que gosta do que faz, até quem não gosta também estuda muito para estar ali, não é só porque é apaixonado, mas a gente também tem que resgatar, né, a nossa vontade de brincar. E eu acho que quando a gente vai para o maker, a gente está indo porque eu entrei nessa maluquice porque eu vi uma caixa de Lego na minha frente, quando na minha infância eu tive uma caixa de Lego, né? Então, então assim, a gente também tem que se apaixonar por aquilo que a gente está fazendo, né? Muito, 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 porque não adianta. Então, o panorama é esse. Se a gente não tiver a fim de entregar uma educação de qualidade que vá falar com o nosso aluno, nenhuma metodologia vai ser suficiente. Exatamente. Nada vai ser suficiente para desenhar aquele futuro possível que a gente quer para a educação. E fazer a comunidade entender, né, que a brincadeira é coisa séria. Né? É coisa séria. É isso que eu costumo falar. Tem Quando meu filho está método brincando, eu tenho um filho de 5 anos. Quando ele está brincando, ele está muito sério. Ele está muito, sabe? Brincar é coisa séria, né? E aí, ao mesmo tempo, eu acho que a problemática de você poder brincar na educação, né, Mari? É o Charlot, né? O trabalhador da contradição, né? Quando ele fala, né? O trabalhador da contradição, que nós somos trabalhadores da contradição, né? Que a gente tem que sobreviver. Né? Se chega um maker na escola, a gente reage de qual forma? Não é resistência, né? Fala, tá resistente ao maker. Não, é sobrevivência. Eu mesmo, quando me colocaram para dar aula maker e eu não me considerava maker, eu fui... resistente. Não é que eu fui resistente. Eu falei, como é que eu vou sobreviver a isso? Né? O que é isso? O que isso significa para mim? Né? Até você se descobrir que de fato você já fazia maker, que você já trabalhava com algumas ferramentas makers e tudo bem. Mas esse lugar, sabe? Eu acho que o professor, a gente tem que questionar esse lugar também do trabalhador. Que condição de trabalho ele tem para ele ter... Poder brincar também. Brincar, né? E considerar o brincar como essa coisa séria. E acho que a Pri tocou em outro ponto muito interessante, que é essa questão, às vezes, a gente está sempre pensando nos equipamentos, nos recursos. Então, vamos encher a sala, vamos modernizar, né? Com muitas aspas, vamos botar muitos equipamentos tecnológicos caríssimos. E aí, acho que passa por isso também, né? Assim, é possível fazer uma aprendizagem maker com baixos recursos, né? A gente precisa de todo esse aparato tecnológico para poder colocar em prática isso? Eu acho essa questão também genial, né? Que a gente vincula muito o recurso material com a qualidade ou com a capacidade de fazer algo significativo, né, Mari? E aí, na minha experiência, as coisas não estão atreladas e não estão vinculadas, né? Eu até trouxe esse microscópiozinho que para mim é muito, acho que um exemplo disso, que a gente fez num workshop em São Paulo já há um tempo. E para mim é isso, né? Quando a gente fazia esses workshops e aí você mostra para a criança que assim, um pedaço de madeira e uma webcam de R$10, ela conseguia ver a célula da própria boca dela. E essa reação, né, não tem nada que pague essa reação quando você vê a pessoa, nossa, mentira que eu tô vendo a célula da minha própria boca. Como assim? Mas é uma webcam de R$10. Eu não entendi. Por quê? Parece até que não pode, parece até que tá errado, porque você não espera que um resultado desse venha de algo tão banal. E eu acho que sim, a coisa dos 2 palitos e um elástico e o brincar com seriedade, tá tudo atrelado, porque acho que sim, dá pra se maravilhar com o pouco, né? Eu lembro muito de uma
uma frase que tem naquele livro O Mundo de Sofia. Acho que muitas pessoas maravilhoso. conhecem. Maravilhoso. Na verdade, que é uma frase que ele está falando da filosofia, mas acho que se aplica aqui, né? Que ele fala que filosofar é não perder a capacidade de se maravilhar com o mundo. Sim. E eu acho que é um pouco isso. A gente... E o Maker acho que traz muito É o Talma, né? Que ele até explica que é o Talma grego, né? Exatamente. E aí a gente tá tentando fazer isso, tá tentando resgatar essa capacidade de se maravilhar, que é um pouco coisa do jardim de infância, que tudo é novidade para aquela criança. Então tudo é interessante. E aí o brincar é sério, porque ela tá lidando com aquilo, porque aquilo é relevante. E você não precisa de muito, né, para fazer isso acontecer. Mas acho que a gente tem muito a fazer e a gente já faz com muito pouco. Sim. Eu acho que a gente tem que, na medida do possível, criar repertório para esses alunos. E até para a gente mesmo. Então, se a gente tem a possibilidade de ter um equipamento, a gente tem que aprender a usar e mostrar como se usa. Mas colocar como justificativa que não é possível porque eu não tenho um espaço maker, ou porque eu não tenho uma biblioteca na minha escola que tem experimentos e tudo mais, dá na mão de um aluno, ele vai achar rápido um tutorial. Exatamente. Né? Então, assim, a gente busca desculpas para não encantar na educação, porque é o nosso papel, né? O encantamento, gerar aquilo. É interessante ter para criar repertório, né? Para ele saber manipular. Mas dá para fazer com muito, muito pouco. E aí, quando a gente fala das identidades de cada local, das realidades desse Brasil, que são vários dentro de um, a gente vê a galera no sul da Bahia, numa escola, né, que não está dentro do nosso conceito, que muitas das vezes tem uma escola bilíngue, né, com a língua nativa, né, com a língua local, fazendo maker. E numa terra batida. Então, assim, você olha e fala, caramba, tá fora de dentro de um conceito, de um Fab Lab, de uma sala maker, mas eles estão fazendo, estão impactando aquele local. Então, a gente tem que se desprender, saber manipular, saber usar, mas também entender que é de fato com o que se tem na mão. Né? Se na mão ali é só... Digamos que esse é o primeiro passo. É um primeiro passo, né? Que recurso você tem na mão para trabalhar? E não dar a justificativa de, poxa, tá me faltando ali um Arduino. Eu tô aqui maravilhada, desmontou uma webcam e construiu um microscópio. É isso. E se não tiver, vai dar outro jeito para fazer acontecer. E os nossos estudantes conseguem isso. Quando tem ali alguém que vai, vamos junto, vamos lá. Então esse é o parceiro de trabalho. Dá para fazer com pouco, dá para fazer com quase nada, mas também dá para fazer coisas brilhantes. E as escolas públicas, elas estão recebendo isso. Estão recebendo, não da forma ideal, mas nenhum de nós que começou no Maker foi da forma ideal. Agora a gente quer fazer uma projeção de como pode ser essa escola em 2050, né, Mari? É importante falar que não é um exercício de prever o futuro, e, né, a gente não tem uma bola de cristal, mas a gente está aqui especulando, né, sobre o que seria, né, como seria como a aprendizagem maker estaria aí no contexto educacional em 2050, né, nas escolas, etc. Há muito tempo, uns 10 anos, eu recebi um folder de um congresso que a sala de aula do futuro era uma sala de aula com um computador na mesa. Isso já deve ter uns 10, 12 anos. E eu acredito que em 2050 serão com todos esses equipamentos que hoje a gente consegue construir com baixo custo. E com professores e estudantes cada vez mais produtores de tecnologias que a gente hoje delimita apenas em espaços específicos de saber. Quando a gente olha para a educação básica, a gente vê o quanto de saber está sendo criado ali que pode alimentar esses projetos. Você hoje deu, né, o seu papo, a sua história, ela mostra muito isso. Então, quanto mais a gente tem que fazer essa aproximação. Então, a sala de aula de 2050 talvez, né, tenha de fato aquele olhar para o aluno de um ensino infantil, base, da educação básica como um todo, como um produtor e de fato um cientista. Um cientista que pode não ser mais chamado de maker, mas que tenha esse olhar de inovação já na veia. Porque hoje a gente está tentando ser professores inovadores. Eles já vão vir nessa geração que já nascem inovadores
por natureza. Então, eu vejo muito isso, talvez. Eduardo, é mais utópico ou distópico? Sua visão. Tem que ser utópico. Ó, ela falou que tem que ser utópico. Ela falou... Mas eu acho que é mais utópico mesmo. Você sabe que com a pergunta me vem, Mari, assim... Eu penso muito... Me veio muito essa coisa do pêndulo. Igual a gente tem os movimentos literários na história. Parece que a humanidade tem sempre esses pêndulos, né? Essas balizas, é um extremo ao outro. É. Às vezes é um regime político ao outro extremo. Às vezes você tem um movimento literário, um romantismo. Depois é um realista, né? E aí eu fiquei pensando, será que em 2050... o pêndulo vai estar na parte mais do hardware ou do software, né? Porque eu tenho a impressão que alguns anos atrás a gente veio essa coisa da democratização, porque ficou muito barato fazer, e aí o boom do movimento maker, e agora a gente está falando muito de aprendizagem de máquina, inteligência artificial, então eu fico pensando, será que a gente está voltando mais para o software? Será que em 2050 o pêndulo vai fazer sentido essa divisão? Vai estar na coisa do concreto? Vai estar mais no software ou no hardware? Acho que independente da resposta, eu concordo. Eu acho que vai ter sim uma sala, um cenário que eu imagino em que vai ter esses artefatos produzidos, muitos com baixo custo e que vão fazer sentido para esses alunos e educandos, mas eu penso que, acho que eu vou voltar para aquela nossa questão das disciplinas, que qualquer que seja esse hardware, ou se vai estar num momento mais do fazer no hardware ou do software, ou as duas coisas, eu penso que vai ser mais borrada essa fronteira entre as disciplinas. E sem os professores ficarem preocupados que eles estão... empregados. Eles estão empregados. Aí tá pra navegar, né? Volto pra Neri Oxman, essa coisa de ciclo da criatividade que passa. Então eu gosto de pensar que... E essas práticas vão estar todas ali entremeadas, o fazer maker, mas eu gosto de pensar que vai estar mais integrado e menos enciclopédico ainda, essa divisão. E a forma como a gente aprende, né? Porque está se tornando orgânico. A hora que for orgânico, que você não delimitar o que você está fazendo, como a gente já consegue em alguns momentos, flui muito mais tranquilo, né? O fato é que a gente não pode fechar os olhos. Até uma coisa dentro desse pêndulo, de um retorno, hoje a gente vê um maker, né, que está começando muito mais voltado para o sustentável. Então é voltar para aquilo que é simples, mas que dá um impacto na aprendizagem. Então, ao mesmo tempo que você vai ter uma tecnologia, talvez uma tecnologia mais voltada para aquilo. Eu tenho aqueles conceitos hoje, né? Eu tenho um amigo que fala muito sobre solar punk. Eu amo esse olhar utópico do solar punk. E é uma coisa que a gente pensa nisso, né? Que seria dentro da nossa cabeça de educador apaixonado pelo que faz. Bom demais. O bacana. Vocês falaram dessa coisa pouco recurso, só lembrei de uma coisa, né, Mari? A gente fez uma formação aqui na Casa Feijão que a gente usou o plástico e um ferro, né? Para criar tecido de plástico, a gente deu uma formação inteira só com tecido de plástico. Né? Quer dizer, todo mundo tem em casa plástico, todo mundo tem ferro em casa, né? Eu acho que exemplifica bem esse papo que a gente está trazendo aqui hoje, né? Eu queria fazer uma brincadeira, né, Mari? Vamos fazer um bate-bola? Bora. Seguinte, um livro que precisa ser lido? Eu até trouxe o livro porque eu gosto muito de livro físico. Eu gosto muito desse livro que são os melhores textos do Richard Feynman. Não tem nada a ver com maker. Aí, rompendo as fronteiras. Enfim, eu vou na onda dele. Ele era físico, ganhou o Nobel, mas eu gosto desse livro por um ponto, que sendo quem ele era, que ganhou o Nobel e tudo mais, ele fala que o mais importante de toda a trajetória é o que ele chama de o barato da descoberta. E ele fala isso várias vezes, ele falava isso nas palestras dele. É essa sensação, que é um pouco essa coisa do maravilhamento, que eu acho que é um pouco o jardim de infância, que é o que ele chama do barato da descoberta, que era essa coisa legal e gostosa de descobrir algo novo. Então você fala, olha, que pessoa era essa? Ganhou um Nobel, não sei o quê. Aí ele conclui, sério, que isso era o mais importante. E ele diz que era o principal ponto de tudo que ele fez, era esse barato da descoberta. Não é óbvio, porque acho que é muito nichado, né? Quem é da física conhece o Feynman, mas fora desse nicho talvez não, mas eu acho que tem tudo a ver. Maravilha. Legal. Li. Eu vou indicar o que me fez apaixonar de fato pelo ser professor. Também não tem nada a ver com maker, nada a ver. Que é A Maçã e Outros Sabores, do Rubem Alves. Eu lembro que no meu primeiro
Na minha primeira IC na faculdade, a gente está no auge, né? Quer estudar filósofos teóricos. Aí o professor indica um livro chamado Maçã e Outros Sabores. Eu falei, culinária? O que é isso? Não, e aí você vem falar sobre a memória, a identidade, o ser. Então foi um livro que me impactou como professora. A Maçã e Outros Sabores, do Rubem Alves. Eu acho que a gente tem que se maravilhar como professor para maravilhar os alunos também nos seus espaços de memória. Eu acho legal. Genial. Bom demais. E um filme que precisa ser visto? Acho que pra mim tem um filme que é inspirado num conto que é O Pagamento. É bem de ficção científica, mas eu acho que ele traz esse ponto de objetos absolutamente ordinários, eles podem valer mais do que muito dinheiro, desde que a gente saiba a utilidade que eles vão ter no futuro. Acho que é um pouco, é até paradoxal, né? Um personagem que ele consegue ver o futuro e ele dá pra si mesmo do passado objetos que ele não entende. Tipo assim, um bilhete de ônibus, um botão quebrado. Fala, mas como que isso aqui vai ser relevante? E aí é só porque ele conseguiu ver que no futuro aquilo ali ia salvar a vida dele. Então, acho que esse exercício de o que hoje a gente acha que é tão ordinário, talvez é absolutamente relevante, só que a gente não tá vendo ainda. Isso é muito maker, muito bom. Um filme, Pri. Transcendente. Primeiro que os estudantes adoram. E a gente consegue discutir o senso comum dentro das tecnologias e do fazer maker, né? O como você pode potencializar. Então, Transcendente é com Johnny Depp, porque eles adoram também, né? Não é Piratas do Caribe, mas tudo bem. Fica aí porque dá um debate bacana sobre essa interação homem-máquina, homem na produção do seu fazer maker e tecnológico. E o Johnny Depp faz isso muito bem, né? Faz isso. O Eduardo de Mão de Tesoura, por exemplo. Ai, isso aí. É isso, ele faz isso muito. Um perfil precisa ser seguido? Eu gosto muito de um perfil do MIT Media Lab, que é o Media Lab do MIT. Mas porque voltando para a questão da interdisciplinaridade, eu acho que eles fazem coisas que estão realmente nessa fronteira. Então, enfim, é gringo e tudo mais, mas eu acho que tem essa coisa desse radar, assim, de saber o que está sendo feito na fronteira das disciplinas mesmo, não só do conhecimento, como a gente vê hoje. Dentro dos estudos, eu conheci o Instituto Catalisador, e eu indico porque trabalha com essa sustentabilidade e o fazer maker, então, dos ecobrinquedos, de você manipular, de você trabalhar aquilo que de fato. Então, eu acho que um perfil bacana e eles são totalmente abertos para colaboração. E uma tecnologia? Começa dessa vez. Essa é difícil. A gente tava falando sobre isso. Acho que eu vou ter que. A gente falou até sobre a nanotecnologia. Sim, e eu acho que é bem por aí o que eu. É o termômetro. Que eu vou aí voltar um pouco para minha área de formação, a biotecnologia. Eu acho que voltar para o vivo, a gente está vendo que é uma estratégia muito interessante para o futuro, o que é curioso, né? O homem se distanciou tanto, revolução industrial, tanta coisa aconteceu para agora concluir que voltar para a natureza é uma solução. Então, eu acho que a vida e as suas tecnologias. Então, eu vou dizer a biotecnologia, que tem muitas vertentes, mas o que é vivo, a tecnologia dos sistemas vivos. Maravilhoso. É uma tecnologia que hoje a gente não pode fugir, é a inteligência artificial. E dentro do fazer maker, você consegue com microcontroladores, com estruturas aí de papelão e outros materiais, começar a converter isso em IA. Então, a tecnologia que eu acho que nós temos que estudar hoje é Teachable Machine, que ela consegue, com o microcontrolador, fazer, por exemplo, a leitura do ar, da umidade e trabalhar com essa linguagem e interação. Então, é gratuita, dá para você fazer sua construção maker e associar a uma leitura de dados para uma turma de 6º ano, de 5º, porque é uma linguagem palatável. Então, vindo para esse encontro de tendências, nanotecnologia e as plataformas que trabalham com inteligência artificial dentro da área maker. Perfeito. Né? Um sonho, Eduardo. Hoje, eu tenho esse sonho de que, voltando para a questão da biotecnologia, as tecnologias vivas elas vão estar realmente integradas com o que a gente entende por hardware, por software, e essas fronteiras não vão existir. Então, em sílico,
não vai querer dizer mais muita coisa, porque a gente vai ter muitas outras plataformas baseadas na vida, né? E o vivo e o não vivo, orgânico e inorgânico vão estar amalgamados. Eu acho que um sonho hoje é ver cada vez mais a experiência que eu ando tendo dentro dos territórios, a identidade da educação maker, a identidade da educação tecnológica dentro dos territórios aqui do Rio de Janeiro, ganhando espaço de fala em qualquer outra sala de aula, porque nós estávamos conversando, são muitas pessoas boas produzindo e que às vezes não se tem a visibilidade, ainda fica muito nichado. Então eu acho que é uma educação maker carregada da nossa identidade, que é específica e maravilhosa aqui no nosso território. Então eu acho que esse é um sonho. Talvez não tão utópico quanto a sala de aula de 2050. Pois é. Mas que a gente está abrindo o olhar, porque da mesma forma que é vivo esse ecossistema, a gente tem identidades muito bem definidas aqui no Rio de Janeiro, desse fazer maker, desse fazer tecnológico. Gente, vocês falaram de forma tão linda que eu fiquei até emocionado agora. Eu tô tão emocionou. O maker me emocionou, gente. Olha isso. Bem, eu quero eu quero agradecer a presença. Foi lindo. Dá vontade de conversar até amanhã. Não parar de conversar, mas infelizmente a gente tem um tempo. Muito obrigado pela presença. Foi lindo esse bate-papo. Obrigado, Mari. Eu que agradeço, Foi gente. maravilhoso. Foi maravilhoso. E dizer a você para não deixar de seguir a nossa plataforma de conteúdo da Casa Firjan e também o Instagram, @CasaFirjan, e deixar o seu like, tá bom? Pra gente continuar fazendo conteúdos como esses. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.